Sentindo falta de apoio aí na coordenação? Ninguém te segue, ninguém te ajuda, você tá simplesmente isolada, sobrecarregada e cansada de carregar tudo nas suas costas sozinha. Então vem comigo que eu vou te mostrar a melhor estratégia para você ter apoio aí na coordenação. Esse é mais um Estourando a Bolha na Coordenação. A gente vai falar sobre temas variados e estratégias reais para que você aplique aí na coordenação para ter segurança em menos de um mês para lidar com seus professores. Eu sou a Carol e hoje eu vou te contar a melhor estratégia para que você ter apoio aí na coordenação. Boa noite para quem está chegando agora. Muito bem, boa noite, galera. Como vocês estão por aí? Tudo bem por aí? Vai colocando se meu som tá ok. Deixa eu até ver se eu tô conectada certinha. Tô conectada no foninho. Tudo certo por aí, galera? Como estamos por aí? Ótima segunda pra gente. Então vamos começar falando sobre o nosso tema, que é falta de apoio na coordenação. E eu quero muito que vocês entendam o que é esse apoio e o que não é. Por que eu quero que vocês entendam isso? A gente sempre começa, eu sempre falo isso da base, então eu quero que a gente entenda o que eu vou considerar aqui como apoio na coordenação. O que não é ter o apoio na coordenação? Quando a gente pensa em apoio, eu não tô falando porque a coordenadora, ela precisa que todos gostem de tudo que ela faz, de tudo que ela propõe, que todo mundo embarque nas loucuras dela, seja loucura ou seja sensatez. Não é isso que a coordenação precisa e não é isso que é considerado apoio. Apoio é quando eu consigo engajar as pessoas, sejam professores, sejam pais, sejam direção, seja gestão, seja a comunidade escolar como um todo, para que ela participe ativamente dos projetos, para que eu, enquanto coordenadora, não me sinta sozinha, não sinta que eu estou remando sozinha nesse barco. Por que eu estou falando isso? O que acontece muitas vezes que a gente pensa dentro da coordenação que é, se eu tenho um apoio, quer dizer que todo mundo vai fazer tudo o que eu quiser, ou que todo mundo vai, bancar tudo que eu quiser. Isso é ter apoio na coordenação? Não. Às vezes o apoio, gente, ele é alguém que fala assim, olha, isso não vai dar certo. Vamos mudar de estratégia, vamos pensar nisso? Não é que a pessoa não aceitou a ideia, mas ela achou uma maneira mais adequada de colocar na realidade coisas que você talvez não teria pensado. Coisas que se talvez quando você não tem um apoio na coordenação, você tem que bancar tudo sozinha. O que é bancar tudo sozinha? É segurar a bronca. Quando eu entendo e ninguém me apoia, quando dá qualquer picuinha, algum problema no que eu pensei, já vem o outro falar assim, não queria te falar nada não, mas foi a coordenadora Carol que falou, viu? Ela que fez desse jeito. Porque você não tem ninguém te apoiando e falando assim, olha, ela realmente pensou nisso, mas talvez ela não tenha pensado por este lado, talvez a gente possa ajudá-la nesse sentido. E é isso que a coordenadora precisa. Ela não precisa de alguém para apontar o dedo na cara dela e falar assim, você não fez direito, olha, eu avisei que ia dar errado, já tinha falado para ela que não ia dar certo. Não, isso a gente já tem muito e a gente precisa do contrário, de pessoas que embarquem, que engajem com a gente dentro da coordenação para que a gente não se sinta mais solitária. Quem aqui, coloca aqui para mim, quem se sente solitário na coordenação? Quem sente que tá sozinho, isolado, totalmente assim, parece que tá dentro de um bloquinho de concreto, só eu e o resto do mundo lá fora. Coloca para mim enquanto eu bebo minha água. E sabe o que acontece, gente? A gente acaba esquecendo da importância de ter o apoio. Não só por tudo que eu falei, de você não ser apontado o dedo na cara, de ninguém ir lá e falar, jogar a bomba só pra você, mas para que você se sinta respeitada na coordenação. Ter o apoio dos seus professores é garantir que a valorização aconteça, que você não se sinta sobrecarregada. Porque quando eu, enquanto coordenadora, consigo ter o apoio da minha equipe, eu consigo delegar as atividades possíveis. Eu consigo que, enquanto coordenadora, eu olhe para a minha equipe e fale assim, você é melhor nisso do que eu, me ajuda. E engano de vocês, quem acha que para ter o apoio, você precisa que as pessoas têm que cair do céu e falar assim, ela precisa de apoio. Carol precisa de apoio, eu tô vendo que ela precisa. Só tem apoio quem pede, gente. Só que se eu, enquanto coordenadora, não consigo pedir o apoio e não consigo conquistar esse apoio, seja da direção, seja dos meus professores, seja da comunidade escolar, eu vou ficar isolada, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar sobrecarregada, como eu garanto que a maioria de vocês está. Sobrecarregada, cansada, frustrada. Parece que tá remando contra a maré o dia inteiro.
tá lutando essa batalha sozinha, são 1000 pessoas contra a coordenação. Sabe aquela batalha, né? A gente vê muitas batalhas medievais, parece que tem do exército inimigo tem 1000 pessoas, do seu só tem você lá olhando e fala assim, oi, vamos lutar? Não, gente, eu quero que vocês entendam como criar esse apoio, para ter pessoas atrás de você que te ajudem também, que te ajudem nessa batalha, porque, querendo ou não, por mais que você acredite que não, a vida na coordenação, ela é uma batalha contínua, ela é uma batalha contínua. Só que se eu tenho o apoio dos meus professores, tenho o apoio da minha direção, isso fica muito mais fácil. Carol, mas você tá falando, parece que assim, uma utopia. Parece que assim, não existe isso, eu não consigo isso. E eu quero que vocês entendam que se sentir isolado e se sentir sozinho é uma escolha. Por que é uma escolha, Carol? Como assim uma escolha, Carol? Eu não escolhi fazer isso. Sim, é uma escolha. Por que eu tô falando isso? Porque hoje você tem a escolha de mudar isso. Você tem a escolha de ter o apoio, o suporte necessário, as estratégias necessárias para que você consiga conquistar esse apoio e ter as estratégias para ter segurança em menos de um mês na coordenação. Como? As vagas do método Liderar com Sutileza abriram hoje. Exatamente hoje, às 6 horas da manhã, a gente liberou o link nos grupos do WhatsApp, aqui no Instagram. A gente abriu às 9 horas para o pessoal, para todo mundo. Mas o método, ele é, de fato, para que a coordenação se sinta segura, para que ela consiga ter esse apoio. Se não tem da escola, eu vou ensinar como ter na escola, mas para que você tenha, se sinta valorizada e perceba que você não está sozinha. Por mais que você tenha um apoio, às vezes são coisas que você quer dialogar com alguém, que você quer pensar numa estratégia, você tem vergonha de perguntar para sua direção, porque ela vai parar e vai falar que eu já deveria saber. Não, no método você tem aulas totalmente adaptadas e pensadas para a vida na coordenação, pensadas na realidade da coordenação. São aulas gravadas, curtas e práticas, para que você consiga sair da aula e já aplicar. Além de ter aula, você tem todo o suporte meu e da Marcélia. Sim, meu e da Marcélia, diariamente no grupo VIP das alunas, que inclusive também são outra fonte de suporte. O grupo das alunas é uma fonte de suporte diária para que, gente, estou passando muita dificuldade, não sei mais o que fazer sobre esse assunto. Vem uma coordenadora, você mora lá no sul e essa coordenadora mora lá no Piauí. Tô passando a mesma coisa com a minha diretora, tô fazendo isso e tá dando certo. Tô tendo esse problema com o meu aluno, eu vou lá e oriento. Tô com essa dificuldade com a minha professora. A Marcélia vai lá e te ajuda também. É uma construção para que você não se sinta sozinha. E claro, para quem entrar hoje, né? Eu tô seguindo aqui meu mapa para não me perder. Para quem entrar hoje no método, a gente tem prêmios, né? Prêmios por quê? Bônus específicos para quem entrar. Ou seja, se você entrar hoje, até umas 19 horas, você consegue ter ao vivo uma mentoria coletiva com a Marcélia para montar um plano de ação do que fazer agora no final do ano. Um plano efetivo da realidade que você vai construir junto com a sua equipe, com o apoio que eu vou te ensinar aqui, com tudo que tem dentro do método, aulas sobre várias coisas, sobre o contexto real da coordenação, e você vai colocar isso a mão na massa hoje. Além disso, quem entrar até a meia-noite de hoje vai ter 2 anos de acesso. Ou seja, você paga por 1 ano, mas você terá 2 anos de acesso. Mas isso só para quem entrar hoje, no dia 31 de novembro. De outubro, nós já estamos em outubro, ainda estamos em outubro. Dia 31 de outubro, quem entrar, 2 anos de acesso. Quem entrar até às 19 horas tem o plano ao vivo com a Marcélia. Você também ganha a gravação se você entrar depois do horário, né, da mentoria. Mas você terá acesso para tirar dúvidas com a Marcélia, conversar com a Marcélia às 19h30, às 21 horas para montar um plano de ação. Então, se você quer esse apoio hoje, calma, respira, eu vou te ajudar aqui a ter apoio na coordenação, mas já saiba que assim que terminar a live, vai lá no nosso perfil, clica no link que está na nossa bio e clica para se inscrever, tá? Então, fica esse convite para vocês. E aí, eu sei que quando a gente fala do método, surgem algumas dúvidas que são comuns e que do tema que a gente está falando hoje. Então, eu sei que vocês pensam, Carol, mas eu quero entrar no método, mas e se mesmo com as estratégias do método eu não tiver o apoio da minha direção para aplicar isso diariamente? Acontece, você pensa assim? E eu super entendo que você pensa assim, sabe por quê? Porque na direção e na escola, muitas vezes, a gente tem a realidade, gente, a gente sabe como é a realidade dentro de escola. Muitas vezes não é que você não tem nenhum apoio da sua diretora, mas você tem uma diretora que batalha contra você. Que ela, né, que às vezes quer te ver pelas costas.
Porque ela quer a glória com os professores e você sempre fica nessa jeita, você sempre faz errado. Vocês combinam uma coisa, ela fala tudo ao contrário e, mas foi a Carol que decidiu assim. Eu falei com ela que não ia dar certo, mas ela resolveu, eu acho melhor a gente conversar com ela. Te coloca contra os professores. Acontece com você? Ou então, tem muitas direções que deixam tudo para a coordenação. A direção faz assim, desaparece. Aí fica lá tudo nas costas da coordenação. Falar com o pai, documento, burocracia, pagamento, tudo a coordenação tem que resolver. Acontece também. Eu entendo que às vezes acontece. Também tem coisa que assim, e eu sei, e eu sempre falo, e eu tenho total ciência do meu privilégio de ter trabalhado com a Marcélia como diretora, porque a Marcélia é uma diretora que dá suporte. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Não é, e por isso que o método foi criado. A estratégia do método, ela vai te ajudar a conquistar essas estratégias para que você não se sinta mais sozinha, para que você tenha o grupo para você se unir, o grupo de pessoas que passam pela mesma coisa que você, que mesmo que a sua diretora não banque, nós juntos, eu, a Marcélia e o grupo, vamos pensar assim, vai por esse caminho. Olha, eu também já fiz, aconteceu isso comigo. Vai por esse então, já que ela não aceita. Se ela não te dá o suporte, vai na aula tal, tem o suporte. Carol, a minha diretora não sabe o que fazer, falou para me virar com os relatórios dos alunos. Tem uma aula no método sobre isso. Carol, a minha diretora falou que, olha, eu preciso conversar com pais, fazer a reunião, que ela não vai mexer com nada. Tem aula no método sobre isso. Carol, a minha diretora falou que eu tenho que formar meus professores, tem uma reunião para fazer, eu não faço ideia de como fazer a formação continuada. Tem aula no método sobre isso. E é por isso que ter estratégias adequadas te ajuda para que você também consiga implantar com o apoio da direção ou sem o apoio da direção. Porque é uma conquista sua, você vai conquistando aos poucos. E no método a gente te guia, pega na sua mão e vai passo a passo o tempo que você precisa para que você conquiste isso com a sua direção. Mas eu também sei que acontece em muitas escolas que a direção, às vezes, não é que ela não quer. É que ela nem confia muito no seu trabalho. Como aconteceu, por exemplo, com o coordenador Lucas, que quando ele iniciou no método, ele tinha uma direção que sempre se opunha, porque ela não confiava muito no Lucas. Ela tinha muita dificuldade e achava que o Lucas não estava fazendo, ficava muito inseguro com as professoras. E depois que o Lucas fez as estratégias, teve base para fazer o que ele estava querendo propor, a diretora passou ao contrário. Uma diretora que sempre atrapalhava o Lucas, sempre não conseguia que ele fizesse, né? Acabava até colocando a mesma coisa na direção. Gente, o Lucas conseguiu ter o apoio da direção. E não só o apoio, ele conseguiu a confiança da diretora, que hoje banca as ideias que o Lucas traz, que ajuda o Lucas com as professoras, que não fica mais se opondo, falando, mas foi o Lucas que decidiu. Não, o Lucas decidiu e eu ornei com isso. Então, o Lucas conquistou a segurança para ter o apoio da direção. Então, o Lucas conseguiu, você também vai conseguir através das estratégias do método. Mas eu também sei, e vocês pensam assim, tudo bem, Carol, a minha direção pode ser que eu até consiga ganhar. Mas e se os meus professores não me apoiarem? E se eu não conseguir que a equipe engaje nas ideias que eu trouxer, tudo que eu tô pegando no método, não sei, será que de fato eu vou conseguir? Também te entendo sobre isso. Porque a gente sabe que muitas vezes a equipe ela não vai arcar com tudo que a gente quer. Tá tudo bem? Mas essa sensação de eu estou fazendo certo ou errado, será que sou eu o problema? Você não vai ter, porque a gente vai te guiar passo a passo qual é o caminho para conquistar isso. Um caminho, por exemplo, que é mostrar o porquê da equipe, mostrar os ganhos e que se mesmo assim a equipe não engajar nos projetos, nas atividades, você terá a segurança de saber que você fez a sua parte, mas que isso não muito dificilmente vai acontecer, porque você tem o caminho correto de como chegar na sua equipe para ter o apoio. Como aconteceu com a Thaís, que tinha um projeto gigante acontecendo dentro da escola dela e conseguiu ter segurança para que os professores a apoiassem e engajassem dentro do projeto. Para que o projeto saísse de forma excelente desde o primeiro dia, em que a própria secretária da escola inteira falou assim, nossa, tá muito quieto, né? Não tá uma confusão, normalmente esses dias assim dessas festas fica uma confusão. Porque a Thaís sabia o que ela estava fazendo, porque ela conseguiu que os professores apoiassem o projeto, entendessem o projeto e ela teve segurança para organizar tudo isso. E ela aprendeu com a aula de projetos que tem dentro do método, que você também vai ter acesso se entrar dentro do método. Mas eu sei que você também está pensando assim, ó.
Carol, eu até quero, de verdade, eu super queria. Mas, vou tentar sozinha, Carol. Vou gastar esse dinheiro agora, porque, já tá acabando o ano, eu aguento. Eu aguento. Tá tudo bem, Carol, eu aguento até o final do ano. No ano que vem eu penso nisso. E eu vou te dizer que aguentar, provavelmente, você aguenta. E eu entendo se você tá com essa questão. Porque eu sei que todo na coordenação a gente sabe que a gente tem que ser forte, que a gente tem que dar conta das demandas e que a gente quer de fato conquistar isso, né? Eu vou conseguir sozinha. Só que, gente, a que custo? A que custo você vai conquistar sozinha? Ao custo da sua saúde, da sua vida pessoal, de parar de ficar com seu marido, com seu filho, com sua esposa? Será que vale a pena? Será que não vale mais a pena você entender que fazer o método agora é ter a segurança e conquistar o apoio do seu diretor, da sua equipe, vai te trazer paz, vai trazer uma felicidade para você e uma segurança de que você está no caminho certo, como aconteceu com a Érica. Érica, essa que tem live aqui e que inclusive a Thaís e o Lucas estarão aqui essa semana fazendo lives e mostrando, contando as histórias para vocês. De como é a ideia do método, como eles conquistaram isso que eu acabei de falar. Uma direção que tem muita dificuldade, que ele conseguiu conquistar a direção e o apoio. A Thaís conseguiu o apoio dos professores para fazer um projeto gigantesco dentro da escola dela. A Érica que entendeu que ter paz na coordenação faz muito mais sentido. Porque ela entendeu que através das estratégias de ter segurança, ela consegue descansar. Ela consegue guiar o caminho dela para que ela passe tempo com a família, para que ela consiga descansar, para que ela não fique doente, física e mentalmente. Porque existem algumas doenças que a gente não se dá conta, mas que às vezes a gente sabe, eu tô um pouco cansada, mas o desgaste mental que se tem, de gastar essa energia todos os dias buscando o apoio de todo mundo, buscando lidar com a resistência, ela é gigante, gente. E o desgaste mental, muitas vezes, é pior que o desgaste físico. Sabe, se já tiver aquela sensação de que, eu vou dormir, mas eu não sinto descansada quando eu acordo? Você vai mudar isso se você entrar no método. Porque o método, ele te traz essa paz, como disse a Érica. Traz a paz de saber que você está fazendo a sua parte. E nada mais delicioso do que deitar a cabeça no travesseiro e saber que você fez a sua parte. E é isso que a gente vai trazer com o método. E eu sei que você quer saber como, então, você vai conseguir o apoio, qual que é a melhor estratégia dentro, da coordenação para que você conquiste o apoio. E eu vou te contar, primeiro, como que a gente faz isso de forma errada. Como que normalmente você faz isso aí na sua escola e talvez esteja te trazendo problemas. Vamos tomar uma água. E aqui eu já tô vendo algumas líderes ouro que entraram hoje. Vai me dando um aqui quem já entrou hoje. Vamos fazendo essa bagunça aqui que eu adoro interagir com vocês. Uma coisa importante que eu quero falar é que para você ter o apoio das pessoas dentro da coordenação, sejam elas pais, direção, gestão, professores, alunos, você não precisa escolher um lado. Como assim escolher um lado? Muitas vezes na coordenação, o que a gente faz querendo apoio? Vou ficar do lado da diretora, porque a diretora me banca e eu não preciso ficar enfrentando os professores a todo momento. Ou então, vou ficar do lado dos professores, porque os meus professores, Carol, eles são mais que a direção. Então, se eu tenho a força e o apoio dos meus professores, a direção vai ter que arcar com as coisas que a gente decidir. Só que, gente, pensa comigo. De fato, pensa aqui comigo, bem juntinho de mim. Sério mesmo. Vamos pensar que você tá num barco. Você tá num barco, tá? E aí, você tá no meio do barco, você tá tentando remar esse barco, tá tentando remar. E você tem um lado a direção e o outro os professores, certo? E aí você fala assim, me ajuda aqui, direção, rema aí, porque a gente precisa de apoio. Vamos, você tá lá motivacional, vamos, me ajuda aí, vamos lá, eu vou aqui guiando, eu tô guiando, e você vai batendo aí. Vai andar pro lugar que você quer? Não, porque você só tem um lado rodando. E aí você fala com os professores, não, pera, professor, vai aí agora você, vamos ver se só você dá certo. Vai, aí você vai de novo. E, de novo, o barco não anda. Por quê? Porque precisa, como disse aqui nossa líder ouro, equilíbrio. Você precisa que as duas pontas estejam em equilíbrio para que o barco
ande, para que ele caminhe não para um lado errado, não para o outro, mas para onde você tem o seu objetivo dentro da coordenação. Se você, enquanto coordenadora, fica tentando escolher um lado, você que vai se frustrar, porque é aí que você erra. Porque você está tentando fazer a balança ficar desequilibrada. O que a gente precisa é equilíbrio, tá, Carol? Mas como que eu consigo esse equilíbrio? É muito difícil. Ora eu tenho que dar gás na direção, ora eu tenho que dar gás nos professores. Eu não sei mais o que fazer. Por isso que eu te falo. Equilíbrio é tudo. E entender que primeiro o equilíbrio também começa da gente. Eu tenho que começar a entender que isso não vai dar certo. Ir para um lado ou ir para o outro não vai funcionar. Eu tenho que estar com os dois juntos. Eu tenho que conquistar o apoio de ambos. Você vai conquistar, e aí já começa, né? Eu sei que você vai conquistar tudo de uma vez. Às vezes não, e tá tudo bem. Desculpa. Às vezes, o que acontece, muitas das vezes, é que a gente não busca o equilíbrio. A gente busca o que é melhor pra gente. Se eu for pra direção, vai dar certo. Se eu for pros professores, vai dar certo. E esquece que a coisa não anda sem as duas pessoas. Me desculpa, gente. Engasguei. Quando não é um avião, não é meu nariz, é a tosse. É uma beleza isso daqui. Ainda bem que vocês fizeram 20 lives comigo. A gente teve na semana passada o evento pra vocês se acostumarem com essa minha loucura. E quem tá entrando no método pode se acostumar com essa loucura sempre. Mas eu quero que vocês entendam que para que você conquiste o apoio, saia da sobrecarga, se sinta valorizado e respeitado, você precisa que a balança fique equilibrada. Você, enquanto coordenadora, precisa que a sua balança esteja assim, o apoio dos professores e o apoio da direção. Às vezes, essa balança vai pesar para um lado e para o outro. Faz parte. Você não consegue deixar a balança o tempo inteiro assim. Você é um ser humano, você não é uma máquina, né? Vai fazer tudo milimetricamente perfeito. Não. Às vezes vai estar um pouco descompensado, a gente vai precisar ajustar, equilibrar e tá tudo bem. E é aquilo que eu sempre falo, você não está na coordenação para agradar ninguém. Então, às vezes vai ter que desagradar um pouco os professores e agradar um pouco a direção, depois vai ter que fazer, né, para que você conquiste esse apoio. O equilíbrio, ele é extremamente importante. Mas eu sei que você quer, eu falei que eu ia te passar a melhor estratégia. E eu vou te passar a melhor estratégia. E acredite que ela é mais simples do que você pensa. Sabe qual é a estratégia mais eficaz para você ter o apoio na coordenação? Além de entender que esse equilíbrio é importante, porque ter o apoio, como eu disse, não é conseguir que todo mundo faça tudo que você queira. Não é também que você tem que ser amiga dos professores para que eles te amem, para ter o apoio. Não é isso. Para ter o apoio na coordenação, é você saber o que está sendo feito, é ter segurança para bancar as suas estratégias, para bancar as ideias e saber como lidar com as situações. Lembra que a balança ela vai despesar, vai ficar desequilibrada em alguns momentos. Só que se eu sei que esse momento tá assim, porque eu preciso que daqui a pouco ele esteja assim, é diferente. Mas se eu não tenho alguém para falar assim, olha, é assim, assado, você vai achar que tá sempre descompensada. Ou está sempre buscando uma coisa que não vai existir. Ter a segurança para achar esse equilíbrio é extremamente importante. E esse equilíbrio vem de estratégias corretas, de saber como olhar para o seu professor e falar assim, agora é hora de dar apoio para ele, porque aí se eu dou apoio para ele, ele me dá apoio também. Ele me valoriza, ele me entende. Essa é a hora de barganhar com a direção. Então essa é a hora que eu vou pegar a direção para mim. Então, eu quero que você entenda que pensar nas estratégias corretas, ter a segurança para guiar os professores de forma correta, traz o apoio da direção. E também saber a estratégia correta de como lidar com a direção e saber que ela pode e ela deve estar junto com você. E você vai precisar alinhar as coisas antes com a direção para que isso não vire uma bola de neve e não estoure na sua mão depois. Aí você vai ter segurança para fazer. E aí você vai conquistar porque você aprendeu o equilíbrio. Você aprendeu a orientar com a direção. Você aprendeu a guiar os professores. Carol, como assim essa é a melhor estratégia? Mas são duas, sim. Porque a melhor estratégia é entender o caminho correto a se chegar.
A melhor estratégia é ter as estratégias corretas. É saber como você vai guiar o seu professor em situações que, por exemplo, vai ter que, sei lá, a gente está falando de uma escola particular. Vamos dar 2 exemplos aqui para ficar claro. Nós estamos falando de uma escola particular em que, para que os pais façam a rematrícula, eu vou ter que fazer com que os professores trabalhem um pouco mais. Então, nesse momento, claramente, eu não vou ter o apoio dos professores integralmente. Mas quando eu faço com que o meu professor entenda que ele vai trabalhar um pouco a mais para agradar o pai e garantir a rematrícula, e que lá eu combinei com a direção antes, porque a gente combina com a direção antes, que a turma que mais fizesse rematrícula teria uma bonificação, a professora teria uma bonificação. Então, a professora entende e apoia, mas a direção também apoia porque ela sabe que eu estou bancando junto com os professores. E aí você conseguiu o apoio de ambas com equilíbrio. Você já alinhou com a direção para que ela anque e te apoie nessa decisão, já foi alinhado antes, e quando você for falar com as professoras, você vai ter o apoio porque elas entendem que tem um benefício, todo ser humano quer um ganho, certo? E se fosse numa escola pública, por exemplo, Carol? Então, a gente está falando que, por exemplo, o governo vai fechar 3 salas importantíssimas na sua escola. E claramente os professores vão ficar revoltados e aí, você vai ter que remanejar algumas turmas e vai causar um alvoroço com os professores, porque ninguém quer essas turmas. Vamos colocar assim, pior cenário. Ninguém quer essas turmas, a turma bucha. Aquelas turmas bucha. Vai sair e falar assim, mas vamos colocar mais 5 alunos, eu já tenho 35, vai ficar 40, como que eu vou fazer? Já tenho 2 autistas, um TDAH, não tem um professor de apoio. Você vai ficar com uma equipe revoltada, concorda comigo? Só que não foi uma escolha sua, às vezes foi uma escolha da gestão, secretária de educação. E aí, como que eu conquisto o apoio? Prof, vamos fazer o seguinte, vamos sentar todos e vamos remanejar juntos. Eu vou pensar antes quais são os alunos que vão para cada sala, pensando nas dificuldades de vocês, quem é melhor no quê, como que a gente vai remanejar isso, para que não pese para ninguém. Você vai fazer isso, você não vai jogar qualquer um lá? Não, professor, eu vou escolher o que for mais adequado para que não pese para ninguém. E a direção, Carol? Você vai organizar com ela. Vai sentar e vai falar assim, mas eu não concordo, Carol, que vai beneficiar alguns. Não, a gente não vai beneficiar. Sabe por que não vai beneficiar, diretora? Porque se eu escolho os alunos adequados para cada pessoa, eu consigo que as professoras não venham brigar com você depois. Falar que você tem que ir lá falar com a secretária de educação. É verdade, né? Se elas ficarem meio, não vai ficar totalmente contente, mas elas vão entender. E aí eu não vou precisar ficar indo na secretaria de educação porque elas estão reclamando. É verdade, Carol. Entende que é ter as estratégias corretas e pensar assertivamente que vai te trazer esse apoio. Como eu disse, esse apoio vai ficar assim o tempo inteiro? Não, gente. Às vezes o professor vai ficar um pouquinho assim, mas ele vai entender que é por um tempo limitado. Ou a direção vai ficar porque você vai ter que agradar um pouco os professores. Eu não concordo de fazer isso, mas se você acha que é melhor, vai. Teve o apoio total? Não. Mas ela bancou junto com você. Uma coisa que vocês têm que entender é que ter o apoio nem sempre bancar integralmente, mas é deixar você tentar. E não virar pra você, eu avisei que não ia dar certo. Não, tudo bem, Carol, deu errado. Como que então juntas vamos pensar? Isso era o que eu tinha com a Marcélia. E que a gente faz com que vocês conquistem dentro das escolas de vocês através do método Liderar com Sutileza. E o melhor de tudo é que mesmo que você entre agora e fale assim, meu Deus, tá acabando o ano. O método, a gente tem, centenas de coordenadoras dentro do método. E você vai conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês. Então, a gente está falando que até novembro você já vai ter conquistado isso. Através do plantão de dúvidas que vocês vão ter com a Marcela e comigo. Através do Mão na Massa, que uma vez do mês você tem o Mão na Massa junto com a gente. E esse Mão na Massa, inclusive, vai ser sobre conselho. Que é local que você precisa mais de apoio dos professores da direção que o conselho. Vou te ajudar. No Mão na Massa, que vai rolar no dia 5, no sábado agora. Você vai conquistar e a gente vai fazer juntas uma pauta, montar uma estratégia para que você faça aí o seu conselho de classe. Você entrando até agora, às 19 horas, 19h15, e passando para a Giovana, né? Giovana vai te encaminhar o link agora que vai rolar a mentoria coletiva 19h30 ao vivo com a Marcélia, onde você vai montar um plano de ação para fazer as suas metas do final de ano. O que você quer conquistar? Como que você vai fazer isso? Como que você vai montar um cronograma para que tudo saia conforme você planejou? Para que você tenha o apoio dos professores, tenha o apoio da coordenação e saiba por onde guiar todo mundo.
Para que você não seja questionado e fale assim, mas ela nem sabe o que está acontecendo. Você vai saber. E os professores vão te respeitar por isso. Você vai sair da sobrecarga porque você vai dissipar as coisas que você vai ter que fazer. Junto com a Marcele, às 19h30, ao vivo. Quem entrar hoje já tem direito a essa mentoria coletiva. Além de quem entrar hoje, tem também 2 anos de acesso. Você vai pagar por 1 ano de acesso do método e vai ganhar 2. Lembrando, é só até hoje, meia-noite. Além dos bônus que eu não falei, vou falar. Os bônus para quem entrar nessa turma são: você vai ter um e-book e uma videoaula sobre papéis da coordenação. Você quer saber qual é o seu papel? Como que você organiza isso no seu dia a dia? Você vai ter uma aula sobre isso, além da aula sobre papéis que tem dentro do método. Você também vai ter um e-book e uma videoaula específica de como ajudar os alunos com dificuldade. Então, estamos falando aqui na reta final, você tem que se virar para dar conta desses alunos. Você vai ter uma aula específica sobre isso. Específica sobre dificuldade de aprendizagem, além da aula e das diversas aulas que você tem dentro do método sobre esse assunto. Então, eu quero que vocês, junto comigo aqui, entendam que ter o apoio da direção, da coordenação, dos professores, da comunidade escolar é extremamente importante para que você saia da sobrecarga, se sinta valorizada, mas você só vai conseguir isso através da sua segurança. De você saber as estratégias corretas. Estratégias essas que a gente está te oferecendo a oportunidade de ter na palma da sua mão, com a facilidade de um celular. Porque as aulas são gravadas, você consegue acessar. Então, você consegue acessar da escola, da sua casa, da rua, do transporte, assistir às aulas, para ter as estratégias para guiar os seus professores, para conquistar esse apoio. Como fez com a Thaís, como fez o Lucas, como fez a Érica. E você tem a oportunidade hoje de entrar no método. Então, eu espero de coração vocês na mentoria coletiva junto com a Marcele e no Mão na Massa comigo no sábado. Então, entra hoje para garantir o seu lugar, garante os seus 2 anos de acesso para que você consiga ter muito tempo para acessar o método, para ter as estratégias e para ter segurança na coordenação em menos de 1 mês para lidar com seus professores. Esse foi mais um Estourando a Bolha. Eu te ajudei e pensamos juntos como ter o apoio na coordenação. É isso, gente. A melhor estratégia é você ter a estratégia correta. Eu espero vocês dentro do método. Um beijo, uma boa noite e uma ótima semana pra gente. Espero você lá, viu? Vem ser líder ouro também.